Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2024. Nós estamos no quarto trimestre estudando sobre o seguinte tema: as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Lição 13. As promessas de Deus são infalíveis. Para a nossa meditação de hoje, a leitura indicada está em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54, e o título para essa leitura foi Uma promessa infalível de incorruptibilidade. Está escrito assim em 1 Coríntios 15, 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém. Meus amados irmãos, a palavra de Deus prometeu que o Senhor Jesus nasceria de uma virgem. 700 anos aproximadamente antes de Jesus nascer, a palavra de Deus prometeu que ele nasceria de uma virgem. Ele nasceu, se cumpriu. Também a palavra de Deus prometeu e prometia que o Senhor Jesus nasceria em Belém da Judéia. Veja que os pais de Jesus não moravam em Belém. Moravam bem distantes de Belém, né? Moravam na Galileia. Mas Jesus nasceu em Belém. Nasceu em Belém. Se cumpriu a palavra. O Senhor Jesus, quando estava no seu ministério terreno, prometeu que morreria numa cruz, crucificado, apanharia, sofreria na mão das autoridades, né? Os fariseus, sofreria, apanharia e seria crucificado. E ele morreu mesmo. O Senhor Jesus também prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia. E ele ressuscitou. Né? É por isso que nós cantamos que ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele ressuscitou. Então, já que ele vive, podemos crer no amanhã. Ou seja, a palavra dele se cumpriu. Se cumpriu. E ele também prometeu que voltaria. E certamente ele vai voltar. Por quê? Tudo o que ele prometeu, tudo o que o Senhor prometeu nas Escrituras se cumpriu e se cumpre. E a volta de Jesus é mais uma profecia que em breve vai se cumprir. Cremos nisso. E quando ela se cumprir, outras promessas, outras profecias também vão se cumprir. E uma delas é essa que nós lemos hoje. Nós lemos hoje, aqui no versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, o nosso corpo, né? O nosso corpo é corruptível, ou seja, ele se destrói, ele se fragmenta, ele pode se corromper, ou seja, se romper, se destruir.
pode, né? É isso que acontece na sepultura. Nosso corpo, desde que nós nascemos, o nosso corpo vai caminhando para corrupção, ou seja, para destruição, não é? Mas existe uma promessa, nós temos uma promessa, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor recebeu também uma promessa, que é quando na volta de Jesus, nosso corpo mortal vai se transformar num corpo glorioso. E, portanto, o nosso corpo, que é corruptível, vai se revestir de incorruptibilidade. O que é mortal, de imortalidade. Ou seja, nosso corpo vai ser transformado. E nós podemos crer piamente nessa profecia, nessas profecias, por quê? Porque tudo que antes foi prometido foi cumprido. Tudo. E com essa profecia da incorruptibilidade, não há de ser diferente. Porque, como nós vimos ao longo dessa semana, Deus vela por sua palavra para cumpri-la. Né? E glorificado seja o Senhor por isso. Porque de nós mesmos nós não temos a mínima condição. Isso é absolutamente impossível. Né? Mas, graças a Deus, isso não depende de nós, depende só dele. Basta que permaneçamos fiéis ao Senhor, né? Sendo obedientes e obedientes até a morte. E assim seremos transformados naquele dia glorioso, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. E os mortos serão ressuscitados primeiro, né? E depois os que estiverem vivos, e todos terão seu corpo transformado. Cremos nessa promessa. Creamos, porque a nossa tarefa é essa, né? Crer, confiar, né? Confiar, porque fiel é o que prometeu. Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo. Amém.